Mais uma informação agora em postagens no Twitter. Os ditadores da Venezuela e de Cuba comemoraram a posse de Lula no domingo. Compartilhando fotos do evento, Nicolás Maduro parabenizou o petista, dizendo que uma nova onda de libertação percorre o Brasil, abrindo caminhos de avanço geopolítico para projetos sindicais sul-americanos. Apesar de conseguir permissão para vir ao Brasil, o ditador enviou como representante o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez. Miguel Díaz-Canel, de Cuba, também não veio à posse do petista, mas disse em uma postagem que o povo cubano sempre admirou e defendeu a liderança de Lula e que o evento marca uma nova etapa que será benéfica para o Brasil e para a América. Roberto Mota, sua avaliação, Mota, sobre esses cumprimentos dos ditadores Nicolás Maduro, da Venezuela, e Miguel Díaz-Canel, de Cuba, ao novo presidente brasileiro Lula. É um acontecimento muito ruim, né, Brown? Eu divido o mesmo sentimento com dezenas de milhões de brasileiros, né, por esse país afora. Durante os últimos 4 anos, o Brasil foi uma ilha de sanidade, uma ilha de liberdade, uma ilha de democracia em meio a uma América Latina quase que totalmente colorida de vermelho. Uma América Latina contaminada, como eu disse, por ideias atrasadas, por ideias cuja única finalidade é beneficiar um pequeno grupo que está no poder, né? Foram ideias que causaram atraso, morte, destruição na Rússia, na China, em Cuba, na Venezuela, em países da África, mas ideias que têm esse apelo populista, né? São ideias que prometem o paraíso na Terra, prometem o que o economista americano Thomas Sowell chama de justiça cósmica, né? Então, tudo que está errado vai ser consertado, os ricos malvadões vão ser punidos e a riqueza deles vai ser tomada e distribuída por todos vocês. Aí o sujeito acredita nessa promessa, vota, elege e descobre que no dia de assinar a cerimônia de posse, a cerimônia foi assinada com uma caneta que custa várias vezes o valor do salário dele, né? Coronel. Eu não tenho como deixar de surfar nessa onda que o Mota levantou ainda da caneta, né? Essa caneta virou o ponto fulcral, né, do nosso debate, mas fui lembrado agora que provavelmente o presidente Lula, talvez pela idade avançada, ele se equivocou nas datas, porque esse modelo, inclusive, ele nem tinha sido lançado ainda na data que ele lembra ou pensa que ganhou a caneta. Então, provavelmente houve um equívoco ali do presidente. Mas voltando à questão dos ditadores, não tem como não tocar no ponto que eu cheguei a mencionar ontem, assim, muito en passant, durante a cerimônia, porque debatíamos aí se o presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro, viria ou não ao Brasil. Na época que esse debate estava ainda a 1 mês da cerimônia, se dizia que era impossível, porque havia o reconhecimento oficial do governo brasileiro de Juan Guaidó como presidente da Venezuela, mas essa posição não era somente do Brasil, era uma posição liderada pelos Estados Unidos, mas que tinha inclusive a União Europeia respaldando, o próprio presidente da França. E por que eu cito o próprio presidente da França? Porque na COP27, o presidente da França se aproximou do Nicolás Maduro e deu a entender que ele gostaria de uma aproximação por causa da crise energética na Europa, e vejam como a geopolítica é cheia de hipocrisia, né? E o próprio governo dos Estados Unidos, tentando estabilizar o preço do petróleo, ele vai à Arábia Saudita, toma uma negativa de que a OPEP pudesse segurar, né, aumentar a produção para segurar os preços, e ele recebe essa negativa e ele acaba autorizando que as refinarias venezuelanas e que comercializam em solo americano aumentem a produção, e essa produção que estava direcionada ao governo de Juan Guaidó, estava sendo depositado para ele, há uma negociação agora. E o ditador Nicolás Maduro disse que se as sanções forem retiradas, ele vai considerar
fazer eleições justas agora na próxima oportunidade. Então vejam que há uma série de colocações novas com a presença do Brasil, mas eu tenho que dizer que eu não tenho uma expectativa muito positiva para esses países do nosso entorno. Primeiro porque o Brasil hoje já conhece esse ardil de utilizar o BNDES como se fosse um banco internacional de desenvolvimento social, uma espécie de projeção de poder econômico para o entorno. Isso já é conhecido, eu creio que a fiscalização será muito maior. Por outro lado, esses países também desenvolveram mecanismos. O próprio Peru, que o presidente ele está inclusive preso, tentou um golpe e está preso. A vice que assumiu também é uma radical de esquerda, globalista. Ela é mais radical até do que ele, até com um pouco mais de sofisticação. Também já houve manifestações populares para que ela não permaneça e chame novas eleições. Nós temos o Chile, que a população se manifestou e derrubou a nova Constituição progressista de esquerda radical que havia sido feita pela Assembleia Constituinte. Então o presidente do Chile está em maus lençóis politicamente também. Nós temos a própria Argentina, que temos acompanhado, temos a Operação Acolhida, que nos prova todo dia que os venezuelanos que já saíram de lá, em quase 8 milhões de pessoas, numa diáspora terrível, que fugiram para a Colômbia, e veja bem, coitados, fugiram para a Colômbia, é eleito Petro, e toda aquela Farc que estava dentro da Venezuela, conduzindo aquela narcoditadura, agora volta para a Colômbia, e o ditador agora que assume na Colômbia, eu chamo de ditador, mas na verdade ainda é prematuro para chamá-lo de ditador, mas vamos dizer, o presidente com ideias de esquerda que assume, que é um ex-guerrilheiro, já veicula que ele entende que é o comércio de cocaína, que hoje é um comércio enorme na Bolívia, Peru e Colômbia, e que é exportado, né, traficado para os Estados Unidos, que esse comércio é menos lesivo do que o investimento em hidrocarbonetos, em petróleo. Então vocês percebam que o nosso entorno, inclusive colocando Cuba junto, economicamente está fadado ao fracasso. Esse modelo não tem como dar certo, mesmo que eles contem com uma liderança ou com uma oportunidade de que Lula possa revigorar a Unasul, possa revigorar até mesmo o Conselho de Defesa Sul-Americano, possa fazer ressurgir aquela ideia, né, junto aos organismos multilaterais, do Brasil ser um líder do que seria no passado chamado de terceiro mundo ou do hemisfério sul, de modo que o Brasil ganhe um protagonismo liderando os mais pobres. É mais ou menos essa a visão, mas que eu creio que o próprio governo terá muita dificuldade de reproduzir o que foi o Petrolão, a Lava Jato denunciou, a utilização e instrumentalização do BNDES no campo internacional. Eu creio que a oposição vai estar presente e a imprensa, enquanto a Jovem Pan, pelo menos, for mantida no ar, estaremos aqui para denunciar. E você, Zé, o que achou dessas mensagens dos ditadores e também desse episódio da tentativa de trazer Nicolás Maduro aqui para posse? Tudo que foi feito, tudo que dava para fazer, Lula fez. Maduro acabou não vindo, mas inclusive o veto que havia a presença dele aqui no Brasil já foi derrubado. Até no futuro é possível que tenhamos Maduro visitando o presidente, né, Zé? São afinidades, né? E essa proximidade me assusta muito. Veja bem, a política do Brasil, a política internacional do Brasil vai mudar com certeza. Eu entendo que esta ideia de aproximação, aumento do fluxo de relações com os Estados Unidos, isso é apenas uma desculpa para dizer que haverá uma intensa aproximação com alguns vizinhos aqui que nós somos vizinhos, mas que não podemos fazer nenhuma afirmação de união ou afirmação psicológica e, evidentemente, política, né? Eu assusto quando o mundo inteiro tenta convencer Cuba a abandonar a ditadura e ir para o mercado aberto para melhorar a vida do país, e vem um governo brasileiro para ajudar a aprofundar essa situação caótica que vive Cuba. Eu tenho até dificuldades de falar, mas lá, segundo relatos, piorou. Eu falo, mas como piorou? Está pior ainda. Cuba tem piorado nos últimos dias. Mas como é que é essa piora? Eu perguntei para um cubano. O que faltava, o que era escasso, acabou. Ou seja, está tendo muita dificuldade. A Venezuela, da mesma forma. O coronel tem toda a razão. Olha, houve momentos ali da Venezuela com extração de petróleo,
quando estrangeiros investiam no país, inclusive o Brasil tinha uma refinaria lá, roubaram a Petrobras, e o governo Lula não falou nada, cruzou os braços para a estatização de uma unidade de refino da Petrobras, né? E aí veio exatamente esse regime que não tem fundo, não dá para fazer esse tipo de regime, mesmo quando um país está montado numa indústria petrolífera que na época era muito boa, para se ter uma ideia. Mas não é só Cuba, não é só Venezuela que me assustam, não. A proximidade, como essa proximidade está sendo feita com outros países como a Argentina, acaba projetando um Brasil que terá dificuldades econômicas. Estes gastos desamparados por bases sólidas é que fazem o mercado reagir assim. É só olhar hoje, a Bolsa caiu, olhar a Petrobras está sendo liquidada. Olha o preço do dólar como está subindo. Isso significa inflação no futuro, porque nós temos muitos insumos importados em dólar. Então é uma proximidade, uma aproximação que me assusta sim.